Eu sou Nívia Albuquerque, nutricionista, e hoje eu estou aqui para a gente bater um bate-papo com meu amigo Itaquê Figueiredo. E a gente vai falar sobre obesidade, cirurgia bariátrica e comportamento alimentar. Oi, eu sou Itaquê, sou nutricionista e estou aqui para falar sobre a cirurgia bariátrica e a obesidade. Como é que a gente vai fazer esse link com comportamento alimentar, hein, meu amigo? Que desafio aí que jogaram para a gente, né? Jogaram não, você jogou. Mas é uma coisa que a gente já faz tanto na nossa prática clínica que é muito fácil da gente tocar isso adiante, né? É. E aí, falando sobre bariátrica, como é que está hoje o cenário? Como é que você enxerga? O que eu vejo, assim, aumentou muito a procura no consultório por pacientes com cirurgia bariátrica, né? Assim, eu acho que essa coisa de que a baixa do IMC, o IMC que era permitido para fazer cirurgia bariátrica era só 40, depois os planos de saúde fizeram uma revisão e a partir do IMC de 35 aumentou muito essa demanda. Eu acho que tem muitos fatores, né? Acho que falhas terapêuticas de dietoterapias fracassadas, dietas que não funcionam, tratamento medicamentoso de insucesso. Acho que isso tudo foi empurrando esses pacientes para essa técnica, né? Que a gente sabe que é extremamente efetiva, né? Mas falando assim, por exemplo, da efetividade, as cirurgias, em geral, elas são muito efetivas, mas ao longo do tempo a gente percebe que tem alguns casos de recorrência do peso que foi perdido, dos pacientes que voltam dizendo que esperavam mais. Né? Isso é coisa interessante que você está colocando, porque assim, a recorrência de peso, que antes se usava a expressão reganho de peso, né? A gente sabe que agora a gente está usando esse nome de recorrência de ganho de peso. A recorrência de ganho de peso no paciente pós-cirurgia bariátrica, ela é uma realidade. É como se não existisse essa possibilidade. Agora, eu acho que, como ainda não tem nada muito estabelecido sobre o que até que ponto essa recorrência de ganho de peso ela é considerada saudável ou não, abre uma margem para um grande conflito. Né? Os pacientes eles ficam muito confusos. Precisa ter um alinhamento de expectativa a respeito sobre peso, né? Porque muitas vezes o peso não é aquele peso estético, aquele peso que o paciente imaginava que ele ia ter, mas a gente precisa ter clareza que muitas vezes a indicação da cirurgia bariátrica tem uma relação com a correção de comorbidades. Na bariátrica, a gente tem que lembrar que algumas referências são usadas, né, para saber se teve sucesso, não teve sucesso, se melhorou, se piorou, né? Dentre esses, falando de peso, a gente tem o IMC, né? Que a gente sabe que não é um grande indexador para saúde, para nada, né? Mas ele é usado. Tem o peso mesmo da balança, quanto está marcando na balança, né? E o percentual perdido, né? Falando de percentual, o que você pensa, assim, por exemplo, quantos por cento você acha que seria considerado sucesso? Há muitas controvérsias na literatura sobre isso, né? Não se tem um consenso. Mas eu acho que é parte do papel do nutricionista que se propõe a estar dentro desse lugar de cuidado, né? De alinhar alguns indexadores de sucesso com esse paciente, que não pode ser só peso, como você mesmo colocou. Isso. Né? Então, uma boa anamnese, uma boa relação terapêutica estabelecida, estabelecer previamente que pontos a gente está querendo resolver com essa cirurgia bariátrica, eu acho que faz uma grande diferença no que diz respeito à satisfação desse paciente depois desse procedimento. Né? Então, aumentou muito o número de busca por esse processo. A gente sabe que a cirurgia bariátrica, as técnicas mais recorrentes, a sleeve e a bypass, são coisas muito diferentes, as indicações são diferentes. Essa indicação cirúrgica deve ser construída com o cirurgião. O cirurgião é a pessoa mais adequada para dizer qual é a técnica cirúrgica que deve ser aplicada para uma pessoa ou para outra. A gente sabe que a sleeve gastrectomia ou a gastrectomia vertical é a que é mais amplamente difundida. Né? Mundialmente, hoje, o maior número das técnicas cirúrgicas, sem dúvida nenhuma, é sleeve. Mas a gente também sabe que o paciente, às vezes, ele tem uma expectativa que vai além do que é possível, porque a cirurgia bariátrica é apenas um caminho inicial. As mudanças de comportamento, elas, de fato, precisam ser implementadas. Né? Então, esse processo terapêutico, esse vínculo estabelecido entre o paciente
e o terapeuta nutricional, é muito importante que ele seja forte, né? Para que, a partir daqueles encontros, a gente possa estar estabelecendo e implementando metas. Então, quais são os seus objetivos? O que é que, de fato, você espera? Porque, a partir do momento que se alinha essas expectativas, não dá espaço para uma margem de insucesso subjetivo. Ah, mas é porque eu tinha uma expectativa de ficar com IMC de 23, um indivíduo que é submetido a uma cirurgia com IMC de 40. Então, é importante a gente alinhar esses pontos, até para que a gente possa ter parâmetros de sucesso terapêutico. Então, o que é sucesso terapêutico quando a gente faz uma cirurgia bariátrica? Além do peso. E também a gente precisa pensar no comportamento desse paciente, né? No comportamento alimentar dele, quais são as suas crenças, o que ele espera também, né? Acho que muitas vezes o paciente chega muito ansioso, quer logo laudo, quer logo resolver, quer logo ver tudo, quer ver resultado com 6 meses, quer estar no manequim 38, 40, né? A gente ouve o tempo todo isso. E a gente tem que dizer, calma, não é bem assim, né? Vamos acalmar aí. As mudanças de comportamento, de fato, o que a gente observa na prática clínica é que se elas forem implementadas de maneira com sucesso, a gente vai conseguir uma manutenção melhor desses resultados alcançados. Então, o grande desafio da cirurgia bariátrica, sem dúvida nenhuma, é manter os números alcançados, né? Não só os números de peso, é importante a gente lembrar dos números relacionados aos exames bioquímicos, né? Melhora do perfil lipídico, melhora do perfil glicêmico, a disposição de uma maneira geral desse indivíduo. Isso porque a gente está falando dos aspectos fisiológicos. Imagina os ganhos e as distinções, as diferenças que acontecem quando a gente está envolvendo os aspectos psicológicos desse processo. Você falou em perfil lipídico e glicêmico. A maioria dos pacientes que são diabéticos, portadores do diabetes, né, geralmente, no mês que operam, já voltam até a glicemia normal. É muito interessante, né? Muito. E interessante também que a gente deve estar pontuando para eles que é esse período aí de lua de mel, né? Que a gente costuma descrever que o primeiro ano do pós-operatório é um período de lua de mel. E devido a esse período de lua de mel, é exatamente o momento em que eles não querem ir no nutricionista. O que eu vou ver lá no nutricionista se eu já alcancei todos os resultados que eu quero? Porque sempre o que está indexando a sucesso terapêutico é peso. Eles estão curtindo, eles estão entrando em todas as roupas, eles estão indo para a academia, eles estão vivendo uma fase que talvez eles nunca tenham vivido na vida, né? E é importante que eles entendam que não é só isso. Aí entra o trabalho das consultas, né? E de avaliar do ponto de vista até comportamental, como a gente tem falado. Exato, porque assim, essas mudanças de comportamento, quando a gente fala, a gente fica pensando assim, porque eu não vou ter que treinar todos os dias da minha vida. Não, o que cabe na sua vida, na sua rotina? O que dá para fazer? Eu consigo fazer treino 3 vezes na semana? Então, que isso seja recorrente, né? Então, uma constância nessas mudanças de comportamento é que são mais efetivas. Trabalhar metas reais. Exato. Né? Ser realista naquele... Alcançáveis, né? E também, falando de esporte, a gente sabe que, muitas vezes, eles passam a ser esportistas, né? Alguns deles, inclusive, já eram, né? Já eram, aí tiveram o aumento do peso, acabou deixando um pouco de lado, mas tem ainda, né, aquele gosto pelo esporte e acaba voltando e a gente tem que olhar para ele como um novo esportista, né? Verdade. E a gente precisa também ficar atento aos excessos. Porque sempre que um indivíduo é submetido a uma cirurgia bariátrica, a gente sabe que ali é uma grande válvula de prazer. Quem come de maneira recorrente busca prazer de maneira recorrente no hábito da alimentação. Isso qualquer pessoa. As expressões populares são muito boas quando falam sobre comida e prazer, para que a gente possa compreender algumas delas, né? Então, quando a gente come a comida muito boa, a gente come gemendo. Que delícia essa comida. A gente idealiza, a gente pensa, a gente seleciona, a gente agenda alguns momentos de prazer. E, por algum tempo, durante o período do pós-operatório da cirurgia bariátrica, a restrição necessária do ponto de vista de dieta, que é muito intensa, precisa fazer dieta líquida, precisa fazer dieta restrita, dieta pastosa. Demora mais ou menos uns 3 meses para isso acontecer. Aquele indivíduo ele fica privado desse prazer. E é muito comum que, nesse momento, os aspectos psicológicos que já estavam com ele se apresentem de uma maneira mais intensa. Depressão, ansiedade.
e o próprio transtorno da compulsão Transtorno de alimentar, compulsão, né? né? E a compulsão, ela muitas vezes acompanha, né, a história de vida do paciente. Quando a gente vai investigar, isso aparece muitas vezes na juventude, quando são pacientes de meia idade, né? É Só que naquela época não engordava tanto, mas com a idade foi aumentando e chegou até os IMCs de 40, um pouco mais. E aí, falando de compulsão, a gente sabe que mais ou menos metade deles tem um histórico de compulsão, né? A gente até está estudando bastante esse tema, né? Eu e vocês juntos, é um tema que tem levado o nosso tempo, nossa atenção e a nossa conversa, né? Então, o paciente bariátrico, ele tem compulsão. A maioria dos pacientes, 50% dos pacientes com obesidade que estão sendo submetidos hoje às cirurgias bariátricas, eles têm compulsão. Então, o que é compulsão? Eu acho que é importante a gente conceituar isso para as pessoas compreender, né? Seria eu comer uma grande quantidade de comida num curto intervalo de tempo com sensação de perda de controle. Isso. E sucedido de culpa. Culpa. Que é uma coisa Porque muito muitas importante. vezes, quando a culpa não aparece, a gente não pode caracterizar, né? Nós que estudamos essa coisa do processo fisiológico e esse link com esse processo psicológico, eu particularmente posso dizer que fiquei muito feliz que recentemente as novas diretrizes passaram a incluir a importância desses aspectos subjetivos, né? Então, no início, eu já estudo isso já há algumas décadas, a gente não tinha isso como... não se compreendia subjetividade como algo que o indivíduo pudesse levar em consideração. Então, hoje a gente já sabe que existem os episódios compulsivos, reais, como a gente colocou aqui, a grande quantidade de comida, no curto intervalo de tempo, a sensação de descontrole sucedido de culpa, mas também existe aquele episódio subjetivo, é aquele de como o indivíduo se sente. Então, os DSM, os novos livros, eles estabelecem que essa coisa de como o indivíduo se sente também é para ser levado em consideração. Não necessariamente a quantidade em si, mas como aquele indivíduo se sente. E lembrar que nem sempre é um transtorno alimentar o episódio isolado. Isso. Eu não posso isolar o episódio e dizer isso aqui é um transtorno de compulsão, né? A diferença, né, entre o transtorno da compulsão alimentar e os episódios de compulsão alimentar isolados é a recorrência. Essa é a palavrinha. Então, assim, se aquele indivíduo come essa grande quantidade de comida no curto intervalo de tempo, com sensação de descontrole, sucedido de culpa, mas ele faz isso mais de 3 vezes por semana, isso já acompanha esse sujeito por 6 meses e vem com um sofrimento psíquico envolvido, isso a gente pode dizer que é transtorno da compulsão alimentar. Muitas Agora, vezes episódios faz escondido. isolados, você e qualquer outra pessoa vai poder ter, porque a motivação do comer um pouco a mais, ela tem uma relação cultural, ela tem uma relação com a proximidade com a comida. Se eu estiver perto dessa comida, eu vou comer um pouco mais. Tem o social, está todo mundo comendo, então eu também vou comer. São vários outros aspectos que nos motivam a comer um pouco mais, né? Muitas vezes também faz escondido, né? Alguns desses pacientes, eles costumam relatar que... Porque, como a gente sabe que a obesidade é uma coisa social e que as pessoas o tempo inteiro estão pontuando, né? Você tem que emagrecer, poxa, você está gordo. Eles acabam tendo vergonha de comer. E aí, essa vergonha de comer, o que é que eles costumam fazer? Por vergonha, eles passam a comer sozinhos. Eles passam a comer quando a casa se acalma, eles passam a comer sem que as outras pessoas estejam próximas, para que eles se sintam mais à vontade. Até porque, muitas vezes, o episódio compulsivo ele pode ter uma relação com uma certa desordem alimentar, é um pouco caótico. Então, as descrições que chegam para a gente são da ordem assim, nossa, eu comi o arroz gelado da geladeira, mais pão de queijo congelado, comi o resto de fruta e ainda comi um pouco de leite em pó que tinha ali, entendeu? Tem uma certa desordem que isso gera essa observação. É que se a gente falou muito sobre é transtorno, não é transtorno, mas originalmente o termo, né, se a gente for traduzir do inglês, é desordem, né? Não é transtorno. É uma desordem da forma de se alimentar, né? Acontece, sabe, Tati, que essa questão de diagnósticos em si é uma coisa assim que eu acho que a gente devia se desprender um pouco dela, sabe?
mesmo sendo um norteador clínico, mesmo, por exemplo, na área médica, é muito necessário que esses diagnósticos cheguem, porque a partir deles você vai conduzir toda a sua conduta terapêutica médica. Para a gente também, a gente vai construir algumas condutas, mas se desapropriar dele talvez seja mais importante, porque os transtornos alimentares não específicos, que é aquela coisa de, eu me preocupo com o que eu como mais do que o que eu deveria me preocupar. Essa é a maior demanda que a gente recebe no consultório, né? E quem está aqui com a gente agora é a Cíntia Tonácio. Ela é uma das idealizadoras do Nutrição Comportamental e veio compor o quadro do nosso podcast. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E é um prazer associar nutrição comportamental a questões da modernidade. A obesidade é uma questão cada vez mais abrangente e mudança de comportamento com cirurgia bariátrica pode parecer estranho, porque é uma intervenção tão abrupta. Mas, no final do dia, se o paciente tem a questão, a recomendação, que aí eu quero conversar com vocês sobre isso, para entender melhor e trazer para os nossos alunos, para quem acompanha nutrição comportamental, mais esse olhar, porque comportamento, se existe gente, existe comportamento. E é uma abordagem inclusiva, que está em todos os momentos da vida do paciente. Então, é um prazer estar aqui com vocês, que são estudiosos no assunto, e unir isso. Como é que a gente... Primeiro, eu queria fazer uma pergunta, posso? Pode. Posso já começar? Então, parabéns por estudar algo que é tão atual. Mas, para quem está ali na questão do comportamento, em algum momento, isso se tornou banalizado na nossa concepção. Algo que, não tem solução, vou lá e faço uma intervenção. Existe um protocolo hoje, existe uma recomendação. Vocês que estudam comportamento também e resolveram ir para a bariátrica, me explica para quem está nos ouvindo aí e é apaixonado e atua com mudança de comportamento alimentar, em que momento esse encaminhamento para o médico, esse olhar para essa intervenção é um pré-requisito? É só o IMC? É só por causa do IMC? Ou tem algo mais que na cabeça de vocês, nos estudos, pode levar à bariátrica? Cíntia, assim, falha no tratamento dietoterápico é muito comum, né? Então, assim, esses pacientes que constroem a decisão de uma cirurgia bariátrica são pacientes que vêm, assim, de uma longa peregrinação mesmo em busca de entendimento, né? Os livros costumam trazer essa frase bonitinha, assim, porque, assim, eles já fizeram tudo, dietas, já usaram medicações, na maioria das vezes tiveram alguns sucessos, a gente sabe que dieta funciona por um curto período de tempo, até alcançaram alguns números, mas essa coisa do manter o peso, né? Que o grande desafio é a manutenção desse peso alcançado. Então, esses pacientes eles chegam muitas vezes cansados, né? Tem que lembrar que 50% desses pacientes que buscam cirurgia bariátrica são pacientes que têm, além da obesidade, transtornos psicológicos significativos, ansiedade, transtorno da compulsão alimentar, estresse. Então, são fatores assim que estão caminhando junto, né? Então, quando eles tomam essa decisão, nem sempre é uma decisão fácil. E muitas vezes é uma decisão muito sofrida, porque alguns deles interpretam como se assim, é o meu último recurso, né? E ele não é o último recurso, é um dos recursos, né? Então, uma das coisas que a gente tenta construir no atendimento é de que aquilo não é um fracasso. Muitas vezes eles associam a ida à cirurgia bariátrica como um fracasso. E tem que compreender que, para pacientes obesos, a cirurgia bariátrica ela é um caminho extremamente seguro e efetivo. A questão metabólica, né? Porque esse paciente também tem algumas... Nós entendemos que muitas vezes você pode ser saudável a qualquer peso e pode existir uma aceitação e não um trabalho de essa peregrinação desse paciente que vem buscando sempre reduzir peso. Em algum momento, de repente, alguém tem que dizer para ele: você é saudável e tudo bem estar no peso que você está. Que peso é esse? Até que momento... Eu lembro de um congresso na Argentina, né? O Cavalheiro falava: nós vamos ficar maiores como evolução da espécie porque estamos mais sedentários, o corpo vai ser maior. A questão não é o IMC, a questão é a metilação, é a inflamação. Então, existe uma recomendação que é um paciente só IMC ou também porque ele tem uma comorbidade, ele tem um processo inflamatório, metabólico diferente que pode atrapalhar ele no futuro em questões de saúde. Porque eu acho que aí também, né, é só IMC, porque aí, para mim, choca um pouco. Se eu estou mais pesado,
eu vou fazer uma intervenção, é um protocolo pelo IMC? O IMC, ele hoje é utilizado como a referência para poder dizer assim, você está apto a fazer. E aí tem os recortes de IMC. Tem o 30, 35, 40. Antigamente era só 40, né? Baixou para 35. Hoje se fala até em IMC de 30, desde que tenha comorbidade já instalada. Então, IMC 30 acima de 30, com diabetes tipo 2, com doença cardiovascular, com problemas de articulações. Aí já, muitas vezes, a gente consegue conversar com o paciente. Mas não é a bariátrica o primeiro passo. O problema que eu entendo que você vê e que a gente também percebe é porque, muitas vezes, tem sido o primeiro passo, como sendo o mais fácil do caminho. E aí, isso está vindo gente muito nova. Gente adolescente, tem pacientes muito jovens, assim, que bioquimicamente falando, que é o ponto que a gente está falando aqui, nem iniciou ainda as alterações muito significativas. Então, precisa ter muita prudência no que diz respeito à construção de um laudo. Não é só entregar um pedaço de papel dizendo que aquele paciente está apto para fazer uma cirurgia, porque o IMC dele é tal e porque ele tem uma alteração bioquímica, né? Tanto que na construção dos laudos, o que é importante colocar na finalização, nas observações? Aquele paciente ele está consciente de que terá de fazer mudanças de comportamento. Essa palavra tem que estar lá nos laudos. E a gente só pode falar em mudanças de comportamento se você tiver encontros mais recorrentes com esse paciente. Você não pode encontrar aquela pessoa 2 vezes, avaliar o IMC dele e dizer que ele está apto para fazer uma cirurgia porque o colesterol está alto. Não, isso me deixa mais tranquila, porque existem outros fatores, né? Não é só uma questão de peso, porque né? Senão banaliza mesmo. Agora, como é o papel do nutricionista dentro disso, né? Porque você trabalha numa questão multidisciplinar, eu acho que o nutricionista que trabalha com a bariátrica, geralmente ele está envolvido numa equipe. É uma equipe multidisciplinar. Lá onde a gente atende, né, a equipe é maior. Não é comum em todos os locais, mas onde a gente está, a equipe conta, inclusive, com fonoaudiólogo. Que é um trabalho lindo, que é um trabalho muito legal. Então, falando nisso, né, para quem está ali e quer entender um pouco como é que, né, porque de repente chega um paciente no pós-operatório, no consultório de um nutricionista, porque de repente não tem a equipe, ou não teve um vínculo com a nutricionista do serviço, né, e ia nessa nutricionista antes, ela acompanhou o processo. Quais são os pontos a observar? É óbvio que essa nutricionista também estuda, né, assim como vocês, para cuidar disso, mas de repente quem não, né? O que vocês recomendam, assim, a olhar de bate-pronto? Eu acho que primeiro tem que referenciar, né? Tem que referenciar ou trabalhar junto com uma colega. Ela trabalha comportamento, quem estuda nutrição comportamental, de repente, né, se associa a alguém. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mas o que vocês entendem nesse quadro como um todo, assim, que é mais importante para esse paciente? Se a gente tivesse que citar 3 prioridades. Acho que a atividade física recorrente é uma coisa, em termos de comportamento, que é importante que esse paciente compreenda que ele precisa fazer, se ele não faz atividade física, para a fase da manutenção dos resultados que ele vai alcançar com aquela intervenção cirúrgica é fundamental. Uma prática de atividade física recorrente e que seja possível dentro da vida dele, né? Ele tem energia para isso? Porque ele começa a comer menos, né? Mas tem. Tem energia? Tem. E assim, Cíntia, é tão interessante essa coisa da cirurgia que 24 horas depois que ele está operado, há uma recomendação médica de que ele faça caminhadas dentro do corredor do hospital. Aí o segundo prioridade, assim, que você diria dentro desse contexto, para o nutricionista que está ali, né? Trabalhando com isso. A gente tem que dividir também se esse paciente é o pós-imediato, está naquela fase logo após a cirurgia, ou se ele chegou mais tarde. Fazer uma diferenciação, para poder diferenciar. Né? Porque o pós-imediato ele vai estar com mais restrições. O tardio, ele já está com menos. Vamos falar, pelo que você fala, eu entendo que seja um tardio, porque ele já passou pela equipe, ele não criou aquele vínculo com a equipe, então, aparentemente, ele buscou um nutricionista de fora e já passou de algum tempo, já perdeu talvez o peso até esperado, ou está no processo já há mais tempo. Então, nesse caso aí, a gente tem que se preocupar também com a parte bioquímica desse paciente. Não adianta falar tanto de exercício se ele não tiver disponibilidade de energia. Ferro, né? Tem ferro, vitamina B12, que assim, são a base muito nutrição-química difíceis. tem que estar bem estabelecida nisso. Então, a gente né? não pode só olhar para ele assim como qual é o comportamento dele, se o comportamento não pensar funciona,
na parte bioquímica, né? Porque senão ele não vai ter energia. E ele vai ter outros problemas, né? Porque aí vai estar com anemia, né? E aí o terceiro, eu vou até arriscar aqui de dizer que, né, puxando mais para o comportamento, essa questão do prazer. Porque é uma pessoa que vem tendo prazer, às vezes até na quantidade, numa questão contínua do comer. O comer é uma prioridade ali. Ele ganha um aspecto de prazer na vida dele muito grande. E isso não cabe, né? Como é que funciona? Como é que trabalha isso? É uma questão que eu costumo trabalhar muito nos atendimentos, né? Porque, assim, é notório que o prazer do paciente obeso, eu até falo que é um dos prazeres que está mais na cara. Se você come de maneira repetida, em busca de prazer, aquilo vai se evidenciar sobre o teu peso, né? É uma coisa que está bem evidente. E eu costumo trabalhar para eles, assim, uma coisa passa. O que passa? Os 3 primeiros meses são meses difíceis. Só a gente vai ficar numa dieta restrita, líquida restrita, sem sabor, ele vai ter uma perda de peso muito intensa. Depois a dieta líquida restrita, ele vai passar. Existe um processo dietoterápico clássico, com todos os pontos, e que não podem ser burlados. É regra. Eles ficam com dieta líquida no início. E não é um processo assim, tipo, foi criado agora. É um protocolo. É o mesmo protocolo de qualquer cirurgia gástrica. E tem como tornar isso mais gostoso? Isso é onde entra a nossa pegada da nutrição comportamental, de estudar isso. Porque, apesar dos protocolos serem fechados e haver regras bem estabelecidas, sempre é importante dar uma singularidade nisso. Porque, veja, na prescrição de um plano dietoterápico de pós-imediato, fala assim, suco de fruta sem resíduo, peneirado com uma gaze, não pode ter nenhuma pelezinha. Mas sabe o que eu sinto falta quando eu vejo protocolos fechados em equipes? Que suco você gosta? Diz para mim qual o sabor do suco que você gosta, para eu escrever aqui suco de maracujá. Então, assim, na maioria das vezes, esses protocolos do pós-imediato é um negócio meio engavetado, pronto, carimbado. E faz toda a diferença, Cíntia, você chegar para o paciente que já está com medo, já sabe que não vai comer, já sabe que não vai ter prazer, na verdade, é tudo muito novo, ele não sabe o que vai acontecer. É um momento de muita insegurança. E você ainda não singularizar, coisas simples num pós-operatório que eu costumo fazer no consultório, que eu acho que agrada demais, eles se sentem escutados. O suco que precisa ser servido nos primeiros dias, ele precisa ser clarificado e não pode ter resíduo. Mas o fato da gente dizer assim, coloca nos saquinhos de din-din, a gente chama de din-din no Ceará, não sei se lá é sacolé em São Paulo. Dá um nozinho e congela. E chupa depois. Pronto. Isso é outra experiência, né? Isso já dá. Os próprios suplementos nutricional, que muitos deles precisam usar whey protein, porque a perda de peso é muito grande e precisa fazer essa suplementação. Fazer um sorvetinho, né? Põe para gelar. Põe para gelar. Você gosta disso? Isso te agrada? Ou então, assim, antes de dormir, o que você acha da gente colocar isso aqui morninho? Então, assim, essa construção desse plano alimentar de maneira singularizada. Porque o que a gente vê na maioria das vezes é assim, aquela coisa engavetada, pronta, está aqui, vai. Uma xerox, muitas vezes é assim. Às vezes, no máximo que pode ter um marca-texto. Tradução, xerox é uma cópia. Ou uma folha da impressora. Uma folha da impressora. Porque tem muitos alunos aí que toda geração milênio não sabe o que é, mas uma cópia da impressora, né? Aquele papel de gaveta. Isso. E é uma cópia, muitas vezes, assim, mal feita. Meio borrada assim, né? Mas sabe, uma coisa que eu acho que é importante pontuar. O nome fica de caneta. Uma coisa que eu acho que é importante pontuar, que mesmo a gente tendo essas críticas, e elas são muitas, e eu e Itaqui, a gente conversa bastante sobre isso, e a gente critica bastante sobre isso, é importante entender que isso é efetivo. O que eu quero dizer? Não está errado. Isso não é uma coisa que o nutricionista não pode fazer. Mas sabe o que a gente quer? É entregar mais do que o que ele espera. Entregar mais do que um pedaço de papel, mais do que uma cópia, sabe? Eu acho que é o que a gente preza, né? De repente, a nutricionista no dia a dia do consultório, ela está fazendo básico também. Eu digo que as 3 colheres de arroz é a concha do feijão. Quando ela começa a estudar comportamento alimentar e começa a entender o paciente... mais alguma coisa, né? Essa prescrição não precisa. De repente, ele gosta de comer lentilha, ele gosta de comer fava, ele gosta de comer feijão branco, um cassoulet numa receita, né? Mais diversificada, gostosa, com prazer, com curiosidade. E o que você está trazendo aí para mim muda realmente, totalmente a experiência, né? É ser criativo. Pode, até numa dieta... É que há uma ideia de que a nutrição comportamental ela poderia só estar atuando no momento 2, no momento que passa desse pós-operatório. Dos 3 meses. E não.
No oi, a gente já pode estar fazendo isso. No oi, tudo bem? Surpreendente, surpreendente. É. E esse indivíduo, como é que funciona? Quem está nos assistindo talvez não tenha tanta familiaridade com isso. Existem vários formatos. Hoje, qual o que vocês estudam de mais moderno é qual processo cirúrgico que talvez melhore a vida no longo prazo desse paciente, para que ele tenha um comportamento melhor depois, para que ele tenha uma vida social. Existe hoje um perfil de cirurgia mais moderno? A técnica cirúrgica que se faz mais hoje é o sleeve. Sleeve? Que é a gastrectomia vertical. E aí, essa técnica possibilita o paciente, muitas vezes, conseguir, no médio prazo, se alimentar mais parecido com a forma que era antes. Agora, as quantidades diminuem. Mas restringe bastante, né? As quantidades diminuem. O sleeve, ele vem da manga, da manga, roupa, né? Isso, Então, a quantidade acaba diminuindo. Mas consegue com que o paciente se alimente parecido com o que era antes. Claro, ele vai ter que se readaptar em algumas coisas, porque tem comidas que ele vai colocar e ele vai sentir mal. Por exemplo? As comidas mais gordurosas, os refrigerantes. Gaseificados, né? Gaseificados que expandem. Tem alguns que dizem até que tomam. Tomam e conseguem a latinha inteira do refrigerante lá. Mas a gente sabe que não é o que a gente De forma sugere, prática, né? ele vai num restaurante, uma vida social, vai sair com a família para um restaurante no aniversário. O que ele vai comer? O que na experiência de vocês, como é que ele relata isso? Eles pedem o prato normal. Prato normal? E consegue comer quanto % disso? Uma coisa que eu acho que do ponto de vista comportamental, que a gente tenta trabalhar sempre e que é um grande desafio para o paciente bariátrico, é o ritmo com que ele come. Porque, em linhas gerais, o paciente que ganha peso, ele come muito rapidamente. Então, como ele come muito rapidamente, ele acaba tendo sintomas de situações como eu estou muito cheio, alguns relatam refluxo. Então, uma das sugestões que a gente sempre tenta trazer na abordagem com esse olhar mais comportamental é esteja atento ao ritmo com que você come. Isso faz toda a diferença na satisfação, isso faz a diferença na relação social. Escolha o que você quer comer, né? Então, você usou o exemplo aí da vida social. Então, a gente usa práticas e estratégias do tipo, vamos dividir um prato? Que tal dividir um prato? Eu escuto às vezes, falo assim, mas dividir um prato, assim, vou ter que dividir o meu filé, vai ficar pouca carne para mim. A gente escuta, né? Aí a gente precisa dar umas sugestões. Então, que tal você pedir uma entradinha de filé trinchadinho e aí você pede o prato para vir junto. Então, você divide lá. Então, é tudo, de fato, muito singular. Eu acho que a experiência da escuta ela é fundamental na construção dessa singularidade. Ela falou do filé, eu lembrei que assim, é uma fala também muito recorrente, que não conseguem comer muito a carne, quando são as proteínas, né? Tem pouco mais de dificuldade. Né? Assim, é uma preocupação, não a carne, mas... a proteína. É tanto que a maioria deles vai usar suplementação de proteína. O que vocês utilizam em termos de ferramentas, né? Nossos alunos e nossos... seguidores aí do Nutrição Comportamental, a gente, dentro da nossa formação, que a gente começa a ter esse olhar também, né, para esse momento do paciente, de alguns pacientes, esse perfil de paciente. O que vocês usam para entender melhor o contexto naquele restaurante, na vida dele? Por isso que tem que ser vários encontros, porque você precisa entender onde ele vai, né? Onde ele janta, o que ele costuma comer, o que a família gosta de comer ao redor da mesa, né? No domingo, no sábado. É o diário alimentar, ele ajuda depois desse processo. Existe algum tipo de tabela que ele marca, como é que ele sente com determinados alimentos. Vocês monitoram isso, acompanham isso de alguma forma, que você pode recomendar para os nossos alunos? Eu acho o diário alimentar um instrumento assim fantástico. Eu acho que ele realmente atende ao propósito da compreensão mais ampla. Funciona mesmo como os livros falam. É um instrumento cognitivo comportamental que ajuda a gente a avaliar melhor esse perfil da alimentação e estimula disciplina e controle no paciente. Então, agora, todo mundo sabe que muitas vezes o paciente tem uma dificuldade de fazer essa adesão. Então, eu acho que tornar do ponto de vista terapêutico, isso mais leve, sem muito compromisso,
facilita. Então, faz uma foto, se você puder, manda um áudio. Se você estiver cansado, descreve depois. E a importância de não ficar solicitando perfeccionismo. Se domingo você não fez, segunda-feira você lembrou, recomeça. Ou até marcar quando ele sente algo diferente, né? Para que vocês possam entender situações que são críticas para ele. E hoje, através da mensagem pelo celular, a gente consegue estar até mais próximo, né? No dia a dia do paciente. Ele, às vezes, quando tem um desconforto, alguma coisa, ele pode diretamente falar conosco e já chega, muitas vezes, a gente chega também com a nossa resposta, né? E ele não fica esperando a semana que vem, quando ele estiver com a gente novamente. Só fazer acordos, né? Para que ele não espere de imediato a resposta do WhatsApp, vocês fiquem... Os acordos são importantes. Senão vem 2 da manhã as mensagens, ele né? quer que responda, porque ele está na festa. Falando um pouco de carreira do nutricionista, né? É uma carreira promissora. Vocês começaram a estudar isso, estão trazendo como nossos professores, parceiros da abordagem nutrição comportamental, esse olhar. A gente tem feito aí webinars, trazido isso para você de uma forma ampla, né? Que nos segue, que está conosco nesse estudo. Você recomenda, existe campo ainda para outros nutricionistas nos seus estados, nas suas cidades, se especializarem nisso? É uma necessidade? Já está abarrotado? Ou não tem gente especialista ainda? Por isso vocês resolveram fazer isso aqui. Vocês trabalham no Ceará, né? Em Fortaleza. Como é que vocês veem isso no Brasil, dentro dos especialistas que vocês estão estudando aí? Tem campo. Tem? Tem bastante campo. Não tem muito curso de especialização, então existe uma lacuna ainda para cursos. E tem muito paciente também querendo um nutricionista que entenda disso, porque a gente também tem uma fala recorrente de paciente que diz que já foi a outros que não entenderam o que ele estava precisando, como o paciente que fez cirurgia bariátrica. Porque realmente a gente tem que ter um olhar diferente, são exames diferentes. Muitas vezes, eu vou citar uma coisa, por exemplo, dentro do exame bioquímico, alguns parâmetros que vêm lá como normais, para o bariátrico a gente não pode considerar normal. Teria que ser acima. Vou falar, ferritina é um deles. Existe uma necessidade especial mesmo de estudar isso, né? Assim, tem uma especificidade. Não é de uma ordem de nutrição clínica sem esse evento. É uma situação em que o paciente vai conviver durante muito tempo. E isso precisa ser visto por um olhar de especialista. E complementando, né? Agora, pensando que se todo mundo precisa de um olhar comportamental, imagina esse paciente. Né? Que está no momento crítico. Já precisava antes, mas ele tinha questões e dilemas. E agora, né, com essa restrição no sentido da quantidade, das percepções, se torna ainda mais importante. Então, existe a duplinha. Eu falo que um profissional, para ele ser atuante, moderno e melhor e se diferenciar, ele é um profissional T. Né? O T é onde você tem aqui a tua especialidade, que é, digamos assim, a bariátrica, né? Onde você resolveu estudar esse nicho, essa especificidade. Mas sem a cobertura aqui, que é essa transversal, que é entender que ele é gente, tem sentimentos, pensamentos. Se o obeso tinha isso, enquanto o obeso tinha isso, ele está perdendo o peso, está se transformando, olhar para o comportamento dele, vê-lo como pessoa com sentimentos é ainda mais importante. É uma união promissora aqui para a gente ainda do Instituto. Sem dúvida. E assim, sabe, os pacientes que já foram submetidos à cirurgia bariátrica e que estão hoje nesse momento de recorrência de ganho de peso, é um mercado, Cíntia, você não tem noção de como essas pessoas estão precisando dessa ajuda. Porque quando a gente pensa em a intervenção do nutricionista ou com o paciente de cirurgia bariátrica, a gente dá muita atenção no imediato, na parte da dieta líquida, da dieta pastosa, da dieta... E aquele que já operou, e aquele que ganhou peso de novo, o que eu faço com isso? E que já fez há 3 anos a cirurgia? E hoje ele precisa de assistência. Para onde ele vai? Então, essa luz é importante dentro da cirurgia bariátrica ter um entendimento não só para aquele que tomou a decisão de fazer, porque ele está, como eu falei para você, um momento de lua de mel. Ele não está querendo ver nutricionista. Eu quero saber no outro momento, quando ele acorda e quando ele descobre, poxa, não era bem assim, eu não consegui bem aquele peso. Eu diria que o paciente da cirurgia bariátrica, assim como ele vai ser obrigado
né? Por si, não pelos outros, mas para ele se sentir bem. A tomar as vitaminas que ele vai ter que tomar para o resto da vida. Não é uma coisa que vai ser 2 anos e depois para ele vai tomar para o resto da vida. Em alguns casos, inclusive, vai ser endovenoso ou vai ser injeção. Ele também precisa ter um nutricionista para sempre. Não adianta ele achar que é porque eu estou bem agora, não estou sentindo nada, aí eu vou deixar de ir lá, porque estou gastando dinheiro na consulta. Não, ele vai precisar para sempre ter um nutricionista. E de preferência um nutricionista que consiga entender ele, né? Como pessoa que tem... Como indivíduo, né? Não só a questão do personalizado, que a gente fala, né? O personalizado, individualizado para a questão bioquímica, que é fundamental. Talvez esse seja o gatilho que o traga, mas existe todo um campo para ser trabalhado, né? Em relação ao que ele sente, pensar nas emoções, pensar quais são os momentos constrangedores que ele tem passado, quais são as ansiedades, as angústias que ele sente. Porque se o indivíduo que não passou por isso tudo já tem, a gente sabe que a grande questão, e que porque ele não volta muitas vezes esse paciente, não volta porque ele não foi acessado, né? E um bariátrico mais ainda, né? Não é acessar só a bioquímica, é acessar o que tem acontecido com ele para que ele tenha tido esse reganho de peso. Agora, eu vou te perguntar, né? Desse crônico, o que vocês veem no dia a dia, né? Existe o desenvolvimento de um transtorno alimentar, existe um consumo de alimentos, né, que a gente ouve, né, a coisa do consumo de um alimento mais calórico, existe um desvio de... Você fala para o pós-bariátrico que teve recorrência de peso. De repente ele fez há 2 anos. Certo. Então, mesmo sem recorrência de peso, sem ganho de peso, mas existe uma mudança nesse padrão alimentar, desse perfil alimentar do que a gente considera o saudável, que o saudável inclui, né? Não é um saudável só de alimentos X. A gente ouve, né? Ele tem uma questão mais do álcool para compensar, dos alimentos mais calóricos, mais densos, né? Desde um leite condensado. O que é comum? O que acontece? Eu não sei se a Nívia vai concordar com o que eu penso, ou talvez ela complemente com outras coisas, mas é muito comum alimentos de alta densidade calórica e que sejam mais líquidos, né? Porque é fácil de passar pelo trato e passa rápido. E outra coisa também que às vezes eu ouço aqui e acolá alguém falar, estava até conversando com a Nívia esses dias sobre um caso de um paciente, é que muitas vezes eles acabam consumindo muito balinha, coisas industrializadas, que são aqueles salgadinhos, que são facinho de mastigar e passa rápido, absorve rápido e desce. Então, acontece muito isso também. Acho que você deve ter alguma coisa para complementar. Assim, eu acho que essa coisa do prazer, a associação do prazer e a comida, é importante deixar claro para esse paciente que ela vai continuar existindo. Que é uma coisa que deixa eles muito tensos. Nossa, eu vou operar meu estômago, então nunca mais eu vou me despedir dessa comida. Do churrasco, né? Pelo contrário, você falou, fraciona, ele pode comer a carninha, ele vai fracionando isso. Eu isso. acho que é muito importante a gente colocar para ele que o prazer vai continuar existindo, só que em pequenas porções. Que é uma coisa que a gente já faz na prática clínica com o paciente que nos procura para perder peso, para controlar peso dentro de uma clínica sem cirurgia bariátrica. Né? E aí muitos deles falam assim, mas eu não imaginava que eu podia comer tão pouco. Assim, realiza aquele desejo de comer, né? Porque, na maioria das vezes, quando você faz uma cirurgia, você fica achando, eles chegam muito tensos, muitas vezes achando que vão ter que comer só brócolis, arroz integral, peito de frango. Não, tem um espaço para você comer o que você quer. Não é só o que você precisa, tem o que você quer. Seria uma terapia do comportamento nesse bariátrico até colocá-lo mais em contato com a comida, por exemplo, na elaboração dessa comida? Porque existe uma satisfação também, né, do preparo. No Mindful Eating a gente mostra, né, traz a questão que é um processo todo, desde ele olhar para onde vem aquele alimento, ele ter mais contato com o alimento, que não é só o colocar para dentro, né? Mas o preparar... Um ritual. O ritual. Tem um ritual, né? Pode ajudar. Isso, a gente costuma trabalhar isso dentro do processo terapêutico, porque, inclusive, alguns livros trazem alguns nomes de técnicas cirúrgicas de sleeve, como a cirurgia do gourmet, ou a cirurgia do beliscador, porque o indivíduo ele passa a ficar mais seletivo. É como se ele pensasse assim, já que cabe pouco, vai ser algo muito especial. Então, assim, não quero mais um chocolate qualquer. Agora eu vou querer um chocolate mais
do jeito que eu quero. Eles passam a pensar em mais detalhes. Mas e se ele estiver com vocês, né? Ou com você que está se especializando aí, olhando para esse lado do prazer, porque senão ele pode demandar para balinha, para o salgadinho, para o leite, né? Cíntia, e os mais graves, né? Então, assim, a gente sabe que as estatísticas falam em 25% dos pacientes vão para alcoolismo. Né? Então, é importante a gente ter essa noção de que a comida ela é prazer, e mesmo o paciente bariátrico, ele também pode ter prazer comendo, e ele deve ter prazer comendo. Né? Então, a recorrência de vezes em que ele vai comer por prazer e a recorrência que ele vai ter que comer para fechar algumas necessidades nutricionais pela nova situação fisiológica que ele escolheu fazer, é que vai fazer a diferença nesse processo, né? Esse beliscar, ele pode bagunçar a tal da disciplina, o padrão alimentar? Porque já é uma pessoa que vinha tentando, já é uma pessoa com mentalidade de dieta, né, de certa forma, porque vinha com muitas dietas. Ele tem mais dificuldade para organizar, digamos assim, em geral. Eu tô julgando aqui, não quero julgar, mas como é que você organiza isso para que ele não seja toda hora tá comendo, né? E aí, porque pode ter o ganho de peso. Família, né? Tá aqui, a gente vê muito, a família fica muito assustada, né? A família chega e fala assim, nossa, mas agora ele está comendo, eu pego ele na cozinha várias vezes, ele vai voltar a ser obeso de novo. Eu falo que tem um fantasma do ex-obeso, né? Todas as implicações de quem já foi obeso e que quando você faz uma cirurgia bariátrica, você não quer mais ter aquilo, né? E falando de família, é importante para até contextualizar que antes da cirurgia, a família toda é envolvida. Ele não vai fazer a cirurgia se a família não passar pelo psicólogo. Perto da cirurgia, ele tem que levar a família, porque a família tem que entender o processo. Porque se não mudar o comportamento de quem está dentro de casa, é muito difícil a pessoa operar e não vai poder mais comer, e a família fica, não, mas só um pouquinho pode. Não, belisca só isso aqui. Não, isso aqui não vai fazer mal, isso aqui não vai te matar. Tem essas frases muito recorrentes da família também, né? Ainda falando sobre essas estratégias de controle, de estratégias comportamentais para ajudar os pacientes a compreender um pouco as suas questões alimentares, eu e o Itaque, a gente, por estar estudando esse tema com mais frequência, a gente sempre troca algumas ideias de alguns pacientes, né? E ele pegou um paciente super obeso e eu também passei a tratar um paciente super obeso, e a gente, trocando figurinhas sobre isso, por onde que a gente começa, por onde que a gente vai, porque muitas vezes o paciente precisa perder peso, Cíntia, para ele se submeter à cirurgia, para que esse processo cirúrgico seja mais efetivo. Os cirurgiões geralmente perde 5% do seu peso aí e depois volta para conversar comigo, para que eu possa fazer essa intervenção cirúrgica de uma maneira mais efetiva. Faz parte também desse tratamento. Porque a cirurgia é por vídeo, né? E precisa ter conforto para o cirurgião trabalhar. Para ele conseguir enxergar o estômago, o fígado tem que dar um espaço. Então, quando o paciente perde um pouquinho de peso, essa cirurgia ela passa você reduz até a chance de risco cirúrgico, porque é mais efetivo, porque o paciente está bem. E aí, muitas vezes, eles chegam inseguros e já ansiosos e não tem que submeter a dieta prescritiva. E aí, o que a gente, às vezes, conversa do ponto de vista comportamental, que é uma coisa que a gente sabe que não é só da ordem da qualidade, né? Então, dá uma orientação do tipo assim, reduza as suas porções. Mantenha uma atitude consciente de redução de porções ao longo da sua vida e volta aqui daqui uma semana para conversar comigo, o paciente chega com menos peso. Uma coisa simples. E às vezes até olhar para, né? Pede para ele mandar foto do prato, do tamanho do prato, reduzir a louça. A louça. É uma engenharia de... O talher que ele usa. Às vezes usa uma colher grande, um garfo grande. Se reduz. Muito bom. O que vocês deixam de dica final aí para quem está... Para quem, né, nosso público, em geral, ele é mais profissional, tem um olhar muito bioquímico, que é fundamental aqui, e a nutrição comportamental, de novo, né, ela é inclusiva, ela não exclui, ela é complementar. É o T, né? Você se especializa na bariátrica, na materno-infantil, no esporte, seja qual for o comportamento, né? Eu vi várias falas de vocês aqui, mesmo quando existe uma prescrição super restrita, você trazendo um olhar do prazer, um olhar da estratégia, da forma, né? Falando da família, da prescrição. Então, eu fico feliz de... Me assusta a temática, me assustava muito a temática, como sempre, por ser muito drástica e por não ter tanto critério. Mas tudo que aí está e a gente não vai poder mudar, a gente tem que
melhorar, intervir e tornar o processo mais justo, adequado para o ser humano, né? Eu acho que é bem o trabalho que vocês têm feito. E, de fato, se é um crônico e ele tem comorbidade no futuro e vai ajudá-lo, é que você falou que é efetivo, por que não usar alguma modernidade? Né? Eu mudei bastante de ideia, por isso a gente trouxe esse tema para cá. Eu sei que a gente conversou antes, eu fiz essa provocação de ser entrevistadora aqui de vocês, por vocês estarem se aprofundando no tema, trabalhando, tendo essa experiência, né? E a gente cutucando sempre para agregar esse olhar do comportamento em tudo que aí está. Como um fechamento assim, do que a gente talvez não tenha falado aqui, o que vocês deixam de olhar de atenção para esse nutricionista que nos acompanha, que estuda e que, de repente, até tem alguém que chega e ele começa a olhar e fala, será que é bariátrica? Poderia ser um recurso? Eu acho que esse é o momento. 2, durante, né? E 3, algo que me chamou muita atenção como oportunidade de carreira mesmo, de amplitude, que eu quero que os nutricionistas cada vez mais tenham muitos pacientes em seus consultórios, que voltem esses pacientes, né? Porque não pode ser nutricionista de uma só consulta. A gente tem que olhar como terapeuta, como alguém. Esse paciente que pode voltar e ser um paciente constante, que já fez há muito tempo e precisa de orientação para sempre, né? Para sempre, para sempre. Então, pensando nesses 3 blocos aí, o antes, olhar, o durante, nesse processo crônico, acho que a gente falou bastante aqui, e esse depois. O que você deixa de dica para esse nutricionista que ama trabalhar a mudança de comportamento, mas, de repente, começou a olhar para essa bariátrica, né? Porque tem paciente, porque quer seguir essa carreira? Eu diria que é uma especialidade muito boa, muito importante, mas que precisa de estudo. Porque, assim, tudo que a gente vê na faculdade, até em outras especializações, não é exatamente o que vai ser na bariátrica. Ela realmente você tem que trazer um novo olhar. E para mudar um pouco esse olhar, você precisa estudar mais. Isso, é o primeiro ponto. Quando nós começamos nisso, a gente achou que era uma coisa e começou a ver, não, é tudo diferente. É muito mais... Tudo diferente. Complexo, né? E a gente começou a ver mais ainda que o comportamento do paciente é fundamental para ele conseguir os resultados e a gente também conseguir os resultados que a gente espera dele, né? A forma que a gente vai abordar. Porque quando eu proíbo muito o paciente, eu estou acabando com o paciente. E assim, Cíntia, eles se surpreendem. A gente troca muita conversa, eu e Itaque, sobre paciente. Como eles se surpreendem positivamente quando eles encontram um olhar acolhedor de um nutricionista. Mesmo, como assim? Mesmo, então eu posso escolher o sabor do suco? Claro, você pode escolher. É acolhedor, é criativo, né? É um olhar... singularizado. Eu acho que é isso mesmo, né? Ela falou algo que eu queria até complementar. É muito comum a gente receber um paciente que diz que foi em outro nutricionista que proibiu tudo. E aí ele chega, muitas vezes chega assim, olha, porque eu estou fazendo assim, assim, assado, assim, assim, fala muito nervoso, como quem diz, estou fazendo tudo certo, tá? E eu digo, mas o que é o certo? A pergunta que às vezes eu desarmo essa fala, mas o que é o certo? Tem alguma coisa que é certa? Porque às vezes, eu uso até às vezes uma analogia, tipo, o saudável e não saudável, né? Que uma vez eu disse assim, porque a comida tem que ser a comida de verdade. Eu digo, gente, mas se uma pessoa é de baixíssima renda e o que ele tem acesso é um pacote de algo industrializado, aquilo não é comida para ele? Né? É comida. A mesma coisa a gente tem que pensar no contexto ampliado, né? E nem todo mundo come filé mignon ou come... Nem sempre, eu falo que muitas vezes a salsicha, alguns embutidos, eles são até a proteína de algumas famílias, né? Muitas famílias. E aí a gente tem que entender como é que a gente dilui isso com arroz, com cuscuz, torna isso, né, não tão gorduroso, não tão... É um olhar muito amplo no nível, né, socioeconômico, por isso que nutrição comportamental ela é uma abordagem bio, psico, sociocultural. E ainda tem a política na história, né? Cíntia, eu estava lembrando e está aqui comentando, e você me inquietou quando perguntou como que a gente poderia falar para essas pessoas que gostam do tema e que começam a enxergar, né, que comportamento alimentar é algo que possa agregar, né? É importante a gente estar sempre trazendo que o paciente bariátrico, as pessoas costumam usar a palavra reeducação alimentar.
Eu costumo usar a palavra educação alimentar. Quem foi educado, né? Pois e é isso, sabe? Então, muitas vezes, as pessoas não, o paciente bariátrico, de maneira geral, que é um paciente que come em grandes porções, ele se surpreende quando a gente começa por essa fase, usando estratégias do tipo, vamos saber quanto você come? Como assim quanto? Quanto você come é importante, tão importante quanto o quê, tão importante com quem, tão importante... Então, toda essa coisa que a gente aprendeu dentro de nutrição comportamental, né, que não está mesmo nos bancos das graduações, né? Então, é importante que essa busca ela vá além. Agora, ir além não significa não usar as nossas estratégias, né? Não entender de fisiologia, não entender de clínica, não entender de educação nutricional, de porcionamentos. São coisas juntas, né? Então, assim, o alicerce que sustenta essas nossas estratégias comportamentais, toda essa base é fisiologia, é bioquímica, é tudo que a gente aprendeu. Mas, como diz a Marli sempre, que quando a gente conversa, eu acho que é papel do nutricionista transformar a ciência em arte, né? Da primeira vez que eu ouvi isso, né, eu fiquei realmente impressionada, porque eu acho que é por aí, a gente precisa acessar por essa via, né? Comida é único, é universal, é o que nos une, é o que nos aproxima, é o comum a todos, né? Então, eu acho que principalmente, começar a compreender que somos profissionais de comida, né? Com esse paciente que tem esse lugar muito importante. A comida ocupa um lugar muito importante para esses pacientes. E a gente não pode destituir a comida desse lugar. Então, que a consulta, né, a prescrição, ela seja só um meio, né? Ela seja só um... Porque o processo é tudo isso que vocês falaram. Né? O processo é o vínculo, é a arte que você trouxe da comida, em estratégias, em metas, em acordos, em dinâmicas que vocês, né, vão estabelecer com o que aquele paciente traz da vida dele, dos que ele sente, do contexto, da viagem, né, da dificuldade econômica, da facilidade econômica, muitas vezes, porque ele é um gourmet, ele tem muito acesso. E essa arte toda que é viver, né, que ele traga para o consultório, né, para mim esse binômio cirurgia bariátrica e comportamento alimentar é uma grande prova de que comportamento está em tudo. E vocês deram provas aqui que me deixaram muito feliz. Eu espero que quem nos ouve também comece a entender mais sobre isso. E que a consulta, seja na bariátrica, ou seja no dia a dia de quem quer perder peso, porque ele vem perder peso, comportamento, a gente fala, não coloca isso como foco, né? Mas ele vem muitas vezes para isso. Peso é consequência, muda o comportamento, mas que esse dia a dia que vocês estão batalhando aí, trabalhando e trazendo esse diferencial, vire uma dança, não uma luta, né? Nesse processo de transformar a comida e esse processo todo em uma arte. Parabéns pelo trabalho, por trazer algo novo e desafiador e por não perder a essência, né? E por trazer um novo olhar para algo tão importante que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas o Brasil tem uma porcentagem maior, não tem? Na questão bariátrica. O Brasil é um país campeão de bariátrica. Então, se é isso que temos de oportunidade, que você que está olhando aí para a gente e acompanhou isso tudo, agregue. Seja profissional T, né? Criativo, um olhar humano, trazendo toda essa questão bioquímica e toda essa questão comportamental que foi colocada aqui nessa mesa. Só assim a gente vai conseguir ser um profissional que eu falo que é de sucesso. O que é o sucesso? Sucesso é aquilo que a gente acorda de manhã com aquele tesão de vou transformar, vou fazer bem. Né? Quando você faz nutrição, você quer fazer bem ao outro. Você quer impactar a sociedade, mas de uma forma adequada. Se você olhar só para a bioquímica, você não vai conseguir. Então, o propósito de fazer diferente é o impacto que você deixa no outro de uma forma a torná-lo até mais feliz, né? Porque ele muitas vezes está. E, gente, se ele vem todo mês, com uma frequência, você vai ter o quê de resultado? Mais dinheiro, mais sustentabilidade para o teu consultório, para o teu negócio. E essa tríade do propósito, do impacto no outro, a felicidade do outro e o dinheiro no bolso, eu acho que é a tríade aí de sucesso. E vocês aqui estão construindo uma trilha muito bonita. Parabéns. Obrigado. Obrigada. A gente que agradece você estar aqui com a gente também. Espero que seja o primeiro de muitos que você esteja conosco. Já tenho várias ideias aqui para essa dupla, viu? Para a gente trazer mais coisas e unir essa dupla da ciência e essa dupla aqui estudiosa.
e diferenciado. Obrigada, Cíntia, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho dessa história que já é de algumas décadas aqui de atendimento clínico e nutricional. Obrigada. Experiência importante.